Para vocês já sabem. Vou dando os primeiros avisos aqui enquanto os demais chegam, tá bom? Então, eu pedi para vocês... Isso, Emily, a gente já fez a unidade 3. É sobre justamente isso que nós vamos falar. Eu pedi para vocês para entrar hoje na unidade 3 novamente. Quando vocês entram na unidade 3 hoje, eu tenho condições de ver aqui pelo meu relatório que você entrou no dia de hoje, certo? E aí, com por que você entrou no dia de hoje, você recebe presença hoje. Eu não vou pedir para vocês entrarem na unidade 4, porque a unidade 4 é uma matéria nova, diferente dessa que a gente estava vendo até agora. Então, nós vimos elementos da comunicação, é a unidade 3. Nós vimos as funções da linguagem, que faz parte da unidade 2. Nós vimos variação linguística, que a gente estudou por conta da lista. E nós vimos também texto e discurso, que nós vamos terminar hoje. Nós nem terminamos de ver texto e discurso, né? Que é a unidade 3. A unidade 4 seria tipos de texto. Como a unidade 4 não vai entrar na prova, se vocês olharam na plataforma, eu já coloquei a matéria da prova na plataforma. Então, a unidade 4 não entra na prova, eu acho meio desnecessário a gente começá-la agora. Então, vamos deixar a unidade 4 depois da prova, certo? Então, nós vamos, por isso que eu pedi para vocês entrarem na unidade 3. É somente para eu saber que você estava na aula e para eu contabilizar aqui a sua presença. É só para isso. Lembrando ainda que tem algumas pessoas que eu já olhei lá hoje que não fizeram toda a unidade 3. É preciso fazer, tá? É preciso que vocês façam. Então, quem não fez a unidade 3 ainda, faça. Quem já fez, não tem nada para fazer. É só para entrar lá, para eu poder ver que você entrou hoje na minha aula. Entendido isso? Tudo bem? Tudo bem, pessoas? Professora, aí pode acessar qualquer coisa da unidade 3 para garantir a presença? Ou só clicar mesmo na unidade 3 e abrir uma nova janela? Acessa alguma coisa lá, o desafio, só abre lá para poder saber que você entrou, tá? Porque aí ele tá bom. Que você entrou no dia de hoje. Só para isso. Certo? Então tá. Então é isso, pessoinhas. Pronto, podemos começar? Tem quantas pessoas? Eu nem vi aqui. 24. Vamos começar então. Na aula passada, lembrem-se vocês o seguinte. Esta semana e a semana que vem nós vamos fazer revisão, certo? Eu vou começar de trás para frente, porque nós não terminamos os slides da semana passada, eu não terminei de falar para vocês sobre intertextualidade, e intertextualidade está na prova. Então, por isso. Então, nós vamos fazer hoje a revisão da unidade 3 e depois a gente faz da 2 e da 1 e de variação. Tudo isso está na prova, certo? Alguma dúvida com relação à matéria da prova? Não, gente? Gente, alguém está aí? Se a senhora quiser fazer... Eu tô aqui. Fala que vai cair na prova. Como é que é? Falaram que vai cair na prova. São essas coisas que eu falei para vocês. São as 3 listas que eu passei. Variação linguística está junto, unidade 1, 2 e 3. Está tudo discriminado lá na plataforma, certo? Vocês vão clicar, lembram lá onde está o link do trabalho que vocês fizeram? Abaixo está escrito revisão para N1. Abre lá que está a prova e a primeira revisão, que foi essa que eu mandei no WhatsApp também. Semana que vem tem outra revisão. Ok? Ok. Meninos, eu peço para vocês ficarem aqui comigo, porque é revisão, porque senão não vai adiantar, certo? Então, vamos lá.
Porque de repente vocês têm outra coisa melhor pra fazer nessa vida e me abandonam. Sim, eu estou fazendo drama. Conseguem ver aí o slide? Sim, professor. Esse Sim. slide é o slide da semana passada, vocês se lembram, né? Se não me engano, eu nem mandei para vocês ainda. Então, esse aqui é o slide da semana passada. Nesse slide, vamos voltar lá no início. O título dele é Texto e Discurso. Então, nós estamos falando de texto, leitura e interpretação de textos. Quando a gente fala de leitura e interpretação de texto, é alguma coisa que, às vezes, a gente fica confuso e a gente, às vezes, se perde um pouquinho nessa história de interpretar textos, de compreender texto. Então, às vezes, a gente tem lá leitura e compreensão do texto. Às vezes, isso deixa a gente um pouco confuso, porque, na verdade, a gente está acostumado a fazer aquela compreensão de texto básica, que é aquela que a gente aprendeu lá na escola. Não é que ela não funcione, ela te ajuda sim. O que eu estou falando? Eu estou falando daquela interpretação em que você tinha um texto e aí você retirava elementos do texto de acordo com as perguntas que eram discriminadas. Então, perguntava lá, por exemplo, quem é o personagem? O que eles estão fazendo? Onde eles estão? O que quem falou para não sei quem, né? Esse tipo nós chamamos de compreensão do texto, tá? Então, essa compreensão do texto, ela serve justamente para situar esse leitor mais jovem, esse leitor que não é tão assíduo assim, que não é tão fã de leitura, vamos por assim dizer, para situar esse leitor para aquilo que ele precisa prestar atenção, para aquilo que ele precisa se atentar no momento em que ele estiver lendo o texto. Então, esse é para o leitor mais básico, que não é o caso de vocês, certo? O leitor básico é aquele que está lá no ensino fundamental. Então, que ele faz até a 9ª série. Esse é o leitor mais básico. Então, esse leitor, ele vai sendo treinado para que agora, como vocês, né, leitores como vocês, façam interpretações do texto. Compreendam o que esse texto realmente quer dizer, para quem ele quer dizer, como os elementos que estão aí na tela de vocês. Então, quem é o emissor desse texto? Qual é o papel social desse emissor? Quem é o receptor? Como esse receptor vai receber o que eu estou dizendo? Porque quando eu falo texto, é tanto o que eu falo quanto o que eu escrevo. Que mensagem ele quer me transmitir? E não é a mensagem para eu tirar aqui do texto as palavras, mas o que esse texto realmente infere no contexto, no referente, e como isso tudo funciona para que a gente possa realmente ler o texto, certo? Então, o texto é a unidade linguística concreta. O que é unidade linguística concreta? Isto que vocês estão ouvindo é um texto, uma unidade linguística completa percebida pela audição, que é a fala, é o que vocês ouvem, tá? É como vocês estão me ouvindo. Ou pela visão, que é o que vocês estão vendo aí na tela. Então, esse texto que está na tela é o texto escrito, e esse texto escrito também constitui uma unidade linguística concreta. Então, ele tem que ter unidade de sentido e tem que ter intencionalidade comunicativa. Unidade de sentido, nós vamos ver aqui, que se trata, quando a gente fala de unidade de sentido, ele pressupõe uma organização interna específica e as partes que são a relação existente entre as ideias e as palavras. Vamos entender o que isso significa. Gente, qualquer momento vocês podem perguntar, tá? Então, vamos entender o que isso significa necessariamente. Quando eu peço para vocês fazerem um texto, como o texto que vocês fizeram lá para responder o trabalho do Fahrenheit 451.
Vocês fizeram o texto, suponho eu, né? Em grupo. Portanto, que esse texto tenha sido escrito, cada um escreveu uma parte. Vamos supor que o aluno 1 escreveu uma parte, o aluno 2 escreveu uma parte, o aluno 3 escreveu outra parte, tá? Então, cada aluno escreveu uma parte. Aí, esses alunos, de qualquer jeito, vão lá e juntam essas partes. A ideia do texto era a mesma, mas eles juntaram as partes de qualquer jeito. Isso forma texto? Não forma. Por que não forma texto? Porque ele pressupõe uma organização interna específica. Então, significa dizer que precisa que alguém pegue as partes feitas pelo aluno 1, o aluno 2 e o aluno 3 e organize essas partes para ver se elas vão fazer sentido juntas. Se elas não fizerem sentido juntas, elas não podem ser chamadas de texto. Então, elas têm que ter uma organização, que é uma sequência que nós chamamos de coesão, e nós temos que ter as ideias combinando, que nós chamamos de coerência. Já ouviram falar de coesão e coerência, não já? Em outros momentos da vida? Sim, já. Pois é. Quando a professora falava, por exemplo, para vocês lá, vamos fazer, professora do ensino médio, para a gente fazer uma boa redação para o Enem, é preciso ter coerência, é preciso ter coesão. O que ela estava querendo dizer? Que eu não posso pegar pedaceiras de texto, porque o texto, gente, não é um amontoado de parágrafos, não. Esses parágrafos precisam fazer sentido um com o outro. Então, ela foi lá e ensinou para vocês, olha, existem as conjunções, e essas conjunções vão ser o que vão conectar uma parte e outra do texto. Então, a gente precisa usar portanto, todavia, entretanto, embora, enfim, a fim de que. Essas palavras vão fazer com que o texto tenha coesão. Vai fazer com que esse texto ele tenha uma ligação interna, que ele organize as ideias internamente e faça um texto. Então, isso é coesão, é a organização das ideias por meio da coesão das conjunções, por exemplo, certo? A ligação das conjunções, isso se chama coesão. A coerência, ela é a combinação das ideias, é a linearidade de ideia. É você pensar que, eu não posso dizer assim para vocês hoje, gente, hoje fez tanto frio, mas tanto frio, que eu fui lá e comprei um ar-condicionado. Se fez tanto frio, eu devia ter ido lá e comprado o quê? Logicamente, uma sequência lógica de ideia. O que eu deveria ter comprado? Um casaco, uma blusa de frio. Um casaco, um aquecedor. Um aquecedor. Cheguei atrasado, mas tô aí, hein? Então, se eu digo, fez tanto calor, você espera que eu diga que eu comprei um casaco novo, você espera que eu diga que eu comprei uma manta, qualquer coisa que me aqueça do frio extremo que eu estava sentindo. Aí eu vou lá e compro um ar-condicionado? Faz sentido isso? Essa história que eu contei é uma história incoerente. Não faz sentido a pessoa sentir frio e comprar um ar-condicionado. Isso é falta de coerência. Então, a minha ideia, ela tem que ser coerente do início ao fim. Se eu comecei a contar de um dia muito frio, como o dia de hoje, eu tenho que terminar contando do dia muito frio. O que aconteceu nesse dia muito frio? Então, o dia estava frio demais, eu resolvi fazer um chocolate quente, eu resolvi fazer um bolo, eu resolvi coisas que vão me aquecer, né? O ar-condicionado não faz parte desse universo de coerência desse texto. Então, ficou estranho, ficou sem sentido. Se eu tenho esse elemento que vai causar estranheza dentro do texto, isso significa dizer que eu tenho um elemento não coerente e o texto não é texto. Ele só vai ser texto se ele tiver as duas coisas, coesão e coerência, certo? Dúvidas com relação a isso?
Professor, e se não tiver coesão e coerência, não é texto, certo? Não É é, o que então? não é nada? Não é nada, não tem uma palavra específica não, né? Não, não tem. Quando ele simplesmente não forma texto. Por que a pessoa vai lá, por exemplo, vou te dar o exemplo do Enem, que talvez você entenda o que eu estou dizendo. No Enem, a coerência vale 25%. Então, ela vale 25% daquela nota. Ela vale 200 pontos. A coerência, a coesão vale outros 200 pontos. Aí a pessoa pega e fala assim, ó, não, mas eu escrevi um texto lá e completei as linhas, tinha 30 linhas, mas eu só tirei 400 pontos. Só tirei 400 pontos. Porque, de repente, a pessoa propôs lá que se falasse, por exemplo, sobre feminicídio. E aí ela vai contar uma história da mãe dela que foi espancada pelo pai quando era criança. Ela contou a história, certo? Ela contou. É um texto dissertativo e argumentativo, não é? E ela vai e conta essa história que a mãe dela foi espancada pelo pai quando ela era uma criança. A questão do espancamento entra no universo do feminicídio. Tudo bem, entra. Mas se ela conta a história, ela está, na verdade, o texto dela não ficou coerente com a proposta, porque a proposta era uma proposta de dissertação. E ela contou, era uma vez, uma menina que em 1950, sei lá que dia que foi, aconteceu isso, aquilo com a menina. Então, esse texto, formou texto, forma, mas não faz parte daquilo que foi pedido. Ou, pede-se para fazer a tal da questão do feminicídio. Aí a pessoa vai contar, por exemplo, ou vai fazer um outro texto falando que era assim que tinha que ser mesmo, porque as coisas no mundo andam muito difícil, porque as questões políticas e sociais andam se embaralhando e a gente não anda entendendo muita coisa. Falta de coerência. Pediu para falar sobre feminicídio, ela está falando sobre questões políticas e sociais. Então, falta de coerência. Ela escreveu outra coisa. Pode ter formado o texto? Pode ter formado o texto, mas o assunto não era aquele. Então, isso é falta de coerência. Se ela escreve o texto e diz, por exemplo, João amava Maria, mas os dois foram felizes para sempre. Ela usou o mas, que é o elemento coesivo. Usou lá, tá o mas. Só que o mas, ele ficou sem sentido. Quando eu digo mas, o João amava Maria, mas matou a Maria. Aí tudo bem. Se ele amava, ele não tinha que matar e matou. É uma ideia oposta. Uma ideia de oposição, de contradição. Então, o mas sempre vem com uma ideia de contradição. Então, eu estava aqui, mas meu pensamento estava em outro lugar. Então, a ideia de contradição. Se eu estou aqui, meu pensamento tem que estar aqui também. Então, o que eu estou fazendo? Contradizendo. Se ele diz, João amava Maria, mas os dois viveram felizes para sempre, então esse mas não combina nesse lugar. Então, isso aí faz com que o texto não forme texto, por conta do elemento de coesão. A coesão ficou errada. Ele usou o elemento de articulação, o mas é um elemento de articulação, mas ele usou no lugar errado. Ou ele não usa esse elemento, ele só vai colocando frases soltas, ele não usa o elemento. Então, isso aí falta coesão também, certo? Por isso que a nota da pessoa cai lá embaixo, e ela não sabe por quê. Então, gente, só repetindo isso aqui, porque eu acho que eu já falei isso aqui para vocês semana passada, é importante o papel social desses interlocutores, é importante a gente saber quem são os interlocutores, quais os papéis que eles desempenham, por que desempenham esses papéis, porque isso vai fazer sentido para o modo como as pessoas vão falar ou não vão falar. Se você pensa numa mulher que é subjugada pelo marido o tempo todo, significa dizer que ela vai pensar várias vezes antes de abrir a boca para dizer qualquer coisa. Então, por exemplo, você chega num lugar,
o marido sempre disse para ela, olha, quem manda sou eu, você só conversa o que eu falar. Pronto, isso aí é um acordo dos dois. Aí você chega, faz a pergunta para a esposa, ela olha diretamente para o esposo, para poder saber se ela pode ou se ela não pode responder aquela pergunta. Ou, de repente, quando ela olha para ele, ele responde no lugar dela. Por quê? Você já percebe por essa dinâmica aí do casal que existe um papel social desempenhado por ele, que é de opressor, e um papel social desempenhado por ela, que é de oprimida, porque ela está subjugada nessa relação. Isso importa quando a gente faz um discurso? Importa, porque aí eu posso perceber medo, eu posso perceber no discurso dela que ela não tem tanta certeza do que ela está falando, que ela não pode ter aquela certeza, que ela não pode dizer tudo que ela sabe, por várias questões, por conta dessa pessoa que oprime o tempo todo. Tudo bem? Tudo, professor. Gente, vocês vão interagindo para eu saber que vocês estão vivos, tá bom? Vocês sabem que a comunicação precisa ter 2 interlocutores, né? Então é só para eu saber. E eu preciso entender que todo interlocutor tem uma intenção. Todo interlocutor tem intenção. Então, esse locutor, por exemplo, que é esse marido que está lá ameaçando a esposa, ele tem a intenção de fazê-la ser subjugada a ele. Ele tem a intenção de ser aquele que manda na relação. Então, ela não pode ter voz, ela não pode pensar por ela própria. Então, existe uma intenção. Então, quando você tem uma relação assim, você já percebe que existe no locutor a intenção de mandar e naquele que se submete a intenção de ser mandado, certo? Existe essa intenção. E aí é preciso, para que essa comunicação aconteça, é preciso que eu conheça esse mundo do interlocutor. E aí, gente, é aqui que começa essa história de intertextualidade. Eu já disse para vocês desse conhecimento de mundo do interlocutor. O conhecimento de mundo, cada um de nós temos um. Então, a Camila tem um conhecimento de mundo que é dela, o Antonielto tem um conhecimento de mundo que é dele, o Leonardo tem um conhecimento de mundo que é do Leonardo. Agora vai acabar o tempo, tá bom? 10 minutos. E a Elda tem um conhecimento de mundo que é da Elda. Isso, de onde que a gente tira esse conhecimento de mundo? Das nossas vivências, de tudo que a gente viveu. Então, é do pai, é da mãe, da criação, ou de ter uma avó e ter sido criada pela avó, ou de nunca ter conhecido essa avó. Tudo isso vai construindo as pessoas. E das leituras, porque, como eu disse para vocês lá no início, existe aquele leitor, que é o leitor básico. Esse leitor, ele não faz essas leituras que precisam ser feitas. Existe o leitor, que é o que nós pretendemos formar aqui, nesse momento, aqui nessa aula, que é esse leitor reflexivo. Esse leitor que tem outras leituras além do texto que eu estou propondo. Então, é o leitor que observa, que olha para aquilo e pensa, nossa, é isso aí mesmo. Ele está fazendo uma intersecção com uma história que aconteceu lá no passado. Ele está aqui lembrando de como era a engenharia lá em 1960. Como era a engenharia na época da criação de Brasília. E como a engenharia está agora no século XXI. Então, nós temos vertentes, porque a engenharia evoluiu nesse espaço de tempo. Então, nós temos um grande expoente, né, que foram as coisas de engenharia que foram construídas no Brasil, principalmente na década de 60, que fez uma grande revolução nas coisas, no jeito de pensar a engenharia civil. E aí nós temos hoje um outro jeito, que a gente, mesmo como leigos, a gente percebe esse outro formato de engenharia
e de arquitetura, né, de construção arquitetônica nos prédios que a gente tem hoje, nas construções das casas que nós temos hoje. Então, isso tudo, gente, implica, isso é o que nós chamamos de referente, certo? Então, é aquilo que eu conheço pela vivência, pelo senso comum. Quem tem esse senso comum? Todas as pessoas. Todas as pessoas. As pessoas que vão para a escola têm um senso comum e mais o conhecimento de mundo que ele aprende lá na escola. As pessoas que não foram para a escola têm o senso comum. Todas as pessoas. Então, esse senso comum, ele é necessário, inclusive para a sobrevivência, ele é necessário, inclusive para sobreviver. Então, quando você pensa assim, sua avó fala assim, ó, faz chá de limão que é bom para gripe. Porque ela teve, ela não estudou isso, ela não foi lá e fez farmacologia para saber que o chá de limão tem vitamina C. Ela não sabe explicar isso, mas ela sabe que o chá de limão cura gripe. De onde que ela sabe isso? A partir da vivência, porque ela conhece pessoas que foram curadas com esse chá de limão. Então, isso aí vai sendo passado de geração para geração. Isso é o que nós chamamos de senso comum. Certo até aí, gente? Tudo certo, professora. Então, esse é o senso comum. O conhecimento de mundo vai além do senso comum. Então, vocês, enquanto futuros engenheiros, vocês precisam do senso comum, mas vocês precisam mais do que isso. Vocês precisam desse conhecimento de mundo. O conhecimento de mundo são as leituras que vocês vão fazer, as leituras que já fizeram, o conhecimento que vocês têm de outras coisas que transcende esse conhecimento básico que é de sobrevivência, certo? E quando eu vou conversar com alguém, como eu disse para vocês no início, eu não sei o conhecimento de mundo da Camila. Não sei, gente. E não tem como saber. A menos que a Camila me conte, ela se proponha a me contar o que ela pode saber. Aí a Camila fala, olha, professora, eu sei fazer bolo. É conhecimento de mundo? É. Não, eu sei fazer bolo. Crochê. Também. Sim. Vocês iam fazer perguntas, não? Ela fica com uns enjeitados, ela beija na boca de todos, tipo paz no meio do... Vamos ligar esse microfone dos senhores? E deixar para escutar os proibidões depois. Então, gente... Tô te sacando, viu, Jean? Então... quando eu falo desse conhecimento de mundo, então, eu não sei que conhecimento de mundo você tem. Eu não sei que leituras você fez. Eu não sei se você é leitor, se você não é, a menos que você me diga. Mas quando eu falo com você, eu tenho que falar numa linguagem que seja acessível àquilo que você conhece. Se eu não falar nessa linguagem acessível, cai naquela velha história que nós tínhamos antes. Se eu falo, o meu receptor não me entende, isso significa dizer que eu falei à toa, porque a mensagem não foi concluída, certo? Então, nós não temos uma mensagem concluída. Porque o receptor, o meu interlocutor, não me entendeu. Então, é preciso que eu conheça um pouco da leitura, desse conhecimento de mundo. Vamos dar um exemplo. Suponhamos que você vá lá conversar com a pessoa, com a pessoa lá que faz o tratamento, por exemplo, de que faz o manuseio de algum material lá na produção, né, na engenharia de produção, e essa pessoa não é engenheiro de produção. Ele é uma pessoa que fez ensino médio, que está lá para manusear um tipo de material, para manusear um tipo de máquina, para arrumar esses pallets, sei lá o que ele está fazendo lá. Quando você chega lá para conversar com essa pessoa, você tem que adequar, então, a sua linguagem à linguagem dele. Você conhece os termos técnicos, né, para lidar com aquela situação.
mas de repente essa pessoa não está adaptada ainda a esses termos técnicos. Então você precisa conversar no sentido de que você vá fazê-la entender o que você quer. Porque senão, quando você sair de lá, ela vai fazer uma outra coisa e você diz, mas eu não te pedi para fazer desse jeito. Mas eu tinha entendido assim. Por quê? Não foi acessível. Você não conversou numa língua que fosse acessível para ela. Lembra quando a gente falou de variação linguística, que a gente tem que se adaptar, então, à língua que é do nosso interlocutor? Então, eu preciso me adaptar a esse conhecimento, a essa sequência que é do meu interlocutor. O que o meu interlocutor sabe para eu poder conversar com ele na mesma língua, certo? O que ele sabe, como ele sabe, para eu poder me adequar. Então, é aquela história. Se eu vou fazer uma apresentação na empresa onde eu trabalho, eu vou usar uma língua mais elaborada do que uma língua que eu usaria para ir para a resenha na casa do Jean, certo? Então, lá na casa do Jean, eu não preciso ficar gastando meu português à torta e direito. Eu posso falar na língua dos caras, eu posso conversar do jeito que eu normal, na língua que o povo vai entender. O povo fala muita gíria, então eu posso me adequar a isso e adentrar nesse mundo dessa gíria. Não, o povo tá nem aí pra esse negócio de português, não, professor. Lá é nós vai, nós fomos, nós guardemos. Então, fala nós vai, nós fomos, nós guardemos. Só que lá na empresa onde você trabalha, as pessoas não querem saber se você sabe ou não sabe falar português. Elas esperam que você fale bem português. É isso, tá? Não é outra coisa. Então, você precisa se esforçar lá na empresa onde você trabalha para falar essa língua melhor. Vou encerrar aqui e começar de novo, tá bom? No mesmo coisa. Tá? Ok.